Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 18 de julho, nessa 15ª semana do tempo comum. Nós lemos no dia de hoje o evangelista São Mateus, no capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós iniciamos no dia de hoje a leitura do capítulo 12 do evangelista São Mateus, onde temos esta cena que é bastante conhecida já de cada um de nós. Os discípulos de Jesus que começam a apanhar as espigas na beira do caminho para poder alimentar-se e, então, os fariseus que dizem, mas os teus discípulos estão fazendo aquilo que é proibido realizar no dia de sábado. Sempre que leio esse evangelho, é sempre bom recordarmos que a questão aqui não está colocada sobre o fato dos discípulos apanharem as espigas. Porque na época de Jesus, justamente porque as caminhadas, as viagens eram feitas a pé, havia inclusive a recomendação de que não se colhesse aquilo que era plantado à beira do caminho para servir de alimento então aos viajantes. Mas a questão está justamente sobre a regra do sábado. Lembremos o sábado, o sétimo dia, o dia em que o Senhor descansou e, portanto, o judeu até hoje guarda com rigor o sábado como o dia do Senhor, como o dia do descanso. Nós, católicos, guardamos o domingo porque é o dia do Cristo ressuscitado. É o dia que Cristo vence o pecado e a morte. E assim, várias regras tinham sido criadas para poder-se garantir o descanso do sábado. Em algumas situações, por exemplo, se tinha até um limite de passos que você poderia dar ao longo do dia. Em outras situações que chegam até o dia de hoje, nem a lâmpada não poderia ser acesa no dia de sábado, e por isso antes do anoitecer da sexta-feira todas as lâmpadas da casa eram acesas. É desta questão que fala Jesus, é isto que cobram os fariseus. Olha, é sábado, é dia de descanso, por que os teus discípulos não seguem aquilo que está colocado como lei, como preceito? É onde nós temos a resposta de Jesus, que fala da situação de Davi, que toma dos pães do templo em alimento, que fala da questão dos sacerdotes que violam o sábado, mas não contraem culpa alguma, e conclui dizendo que se tivesseis compreendido o que significa, quer a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. É o Senhor do sábado porque é Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós temos esta base que hoje nos coloca o Senhor. Não basta vivermos somente o rigorismo da lei para termos a salvação, mas é necessário, no nosso dia a dia, dispormos-nos à prática da misericórdia, à prática do perdão, à prática da palavra de Deus. É isso que o Senhor nos recorda hoje, ao nos trazer esta cena à nossa memória. Quer fazer que compreendamos que não basta cumprirmos preceitos, se não sabemos ser misericordiosos com os nossos irmãos e irmãs.
Isto vale para a religião judaica da época de Jesus, isto vale para nós hoje também. Não basta unicamente cumprirmos cegamente os preceitos da Igreja, se não nos comprometemos na vivência da misericórdia. Se não somos misericordiosos para com os nossos irmãos e irmãs. E é isso que hoje nos recorda o Senhor, quando volta a seus fariseus e diz: se tivesseis compreendido, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. E do mesmo modo, Cristo volta-se para nós também e diz: quero a misericórdia e não o sacrifício. É por isso que hoje nos convida a compreendermos que é importante vivermos os preceitos da Igreja, é importante vivermos os ensinamentos do Evangelho, mas juntamente a isto, devemos saber ser misericordiosos para com os nossos irmãos e irmãs. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retornarem ao bom caminho, dai aos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.